Olá! Nessa videoaula da disciplina Irrigação e Drenagem, vamos falar sobre o potencial da água no sistema solo-planta-atmosfera e o manejo da irrigação, abordando alguns aspectos sobre o potencial de água. A água do solo, da planta, da atmosfera, assim como qualquer corpo da natureza, pode ser caracterizado por um estado de energia. As formas principais de energia são a cinética e a potencial. Devemos considerar que o movimento na água da planta é muito lento e a energia cinética pode ser também desconsiderada. A lei geral da natureza é a de os corpos ocuparem um estado mínimo de energia. A água flui do ponto de potencial mais elevado para outro mais baixo, na tendência de atingir o equilíbrio no universo. O potencial de energia da água é a capacidade relativa da água produzir trabalho comparada àquela da água pura, fora dos campos adsortivos. Como vimos na videoaula anterior, a transpiração ocorre devido à diferença de potencial entre o solo, a planta e a atmosfera. Ficamos com a seguinte dúvida: quais são os componentes do potencial? Qual é a utilidade desta informação? Vamos ver a seguir. Os componentes do potencial de água. O potencial da água é determinado por todos os fatores que afetam a energia livre da água. Os principais fatores são a pressão hidrostática, a interação da água com a matriz sólida, a concentração de solutos presente na água e uma força gravitacional que determina o movimento da água. Desta forma, o potencial total da água é igual ao potencial da pressão hidrostática mais o potencial da matriz sólida ou potencial matricial, mais o potencial de solutos ou potencial osmótico, mais o potencial gravitacional ou de posição. Conforme a definição do potencial da água no solo, este é expresso em energia por unidade de quantidade. Portanto, o potencial pode ser expresso em energia por unidade de peso, volume ou massa. Vejamos, no Sistema Internacional de Unidades, obtém-se a unidade de potencial como energia por unidade de volume pela seguinte derivação. O potencial é igual ao Newton-metros em relação ao volume metros cúbicos, que pode ser reescrito como Newton por unidade de área. Isso tudo é igual a Pascal, uma unidade muito utilizada para medir o potencial. As unidades mais usadas são quilopascal, megapascal, bar, atmosfera, quilograma-força por centímetro quadrado, dina por centímetro cúbico e outras. Em relação ao potencial de água no solo, veremos os seguintes casos. O potencial de água no solo ele pode ser determinado pelo potencial total da água, que é igual ao potencial pressão, mais o matricial, mais o potencial osmótico, mais o potencial gravitacional ou de posição. O potencial de água para solos não salinos não está presente o fator potencial osmótico. Desta forma, o potencial total é igual a apenas o potencial pressão, mais o matricial, mais o gravitacional. Já o potencial de água para solos saturados, não temos a influência do potencial da matriz do solo. Logo, o potencial total é igual ao potencial pressão daquela carga hidrostática que está sobre o solo, mais o potencial gravitacional ou de posição. Já o potencial de água para solos sob tensão, que é o que ocorre na maioria das vezes, é igual. O potencial total é igual ao potencial matricial mais o potencial gravitacional, não estando presente o potencial da pressão hidrostática, nem o potencial osmótico ou de solutos, devido ao solo não ser salino. Para cada condição dessa, devemos ficar atentos para considerar os componentes do potencial que está presente no sistema. Vamos fazer algumas considerações do potencial de água no solo, relacionando o potencial de água no solo e o conteúdo de água. Observamos que o solo, quando está com o potencial nulo ou potencial igual a zero, esse solo está em condição de saturação, ou seja, todos os seus poros estão repletos de água, tanto os macro quanto os microporos. Nesse estado, a água possui uma maior energia para realizar trabalho. À medida que o solo vai secando, os complexos adsortivos da matriz do solo exercem influência na energia da água.
Logo, o potencial começa a passar para valores negativos. Quando a água reduz no solo e a água dos macroporos começam a drenar e os microporos estão repletos de água, dizemos que o solo está na sua máxima capacidade de retenção com um percentual de aeração dentro dele. Nesse ponto, nós chamamos de capacidade de campo. O solo, quando está na capacidade de campo, o potencial matricial dele equivale a valores negativos de 0,06 atmosferas a 0,033 atmosferas. Para cada constituição de granulométrica do solo ou de textura, nós poderemos ter uma variação nos valores da capacidade de campo. Na prática, adota-se valores de menos 0,06 para solos arenosos e valores de menos 0,33 para solos argilosos. À medida que o solo vai secando, a matriz do solo vai exercendo mais influência e a energia da água a realizar trabalho fica menor, ao ponto que esse solo chega a uma faixa que denominamos de ponto de mocho. Nesse estado, a água está retida à matriz do solo com uma tensão muito negativa, o que equivale a uma tensão de menos 15 atmosferas. Nesta tensão, a força da matriz do solo é tamanha que a planta não consegue mais absorver água da matriz do solo. Outras unidades podemos relacionar tanto a capacidade de campo quanto o ponto de mocho. Nós podemos utilizar unidades de atmosfera, quilopascal e outras. O estudante deve ficar atento para fazer as conversões de unidades. Como medir o potencial de água no solo? Nós temos disponível a técnica da tensiometria, que pode ser facilmente utilizada pelo produtor. Nós temos no mercado diversos tipos de tensiômetro. Esse primeiro aqui é o tensiômetro tipo Bourdon, que é um tubo de PVC, na sua extremidade uma cápsula porosa, acoplado ao tubo um manômetro ou um vacômetro para medir a tensão e na parte superior uma tampa para fechar hermeticamente o tensiômetro. Já os tensiômetros de mercúrio utiliza o mercúrio acoplado ao tubo de PVC para verificar a tensão da matriz do solo. Outros tensiômetros, a exemplo do tensiômetro de impulsão, não contém o vacômetro integrado ao tubo de PVC. Desta forma, esses tensiômetros de impulsão, para serem utilizados no campo, é necessária a utilização de tensímetros, que são encontrados no mercado, medidores no formato digital ou analógico. Como medir o potencial de água no solo? O potencial medido no tensiômetro corresponde ao potencial total da água, que é a soma do potencial matricial mais o potencial gravitacional ou de posição. Desta forma, para determinar o potencial matricial, deve-se levar em conta a seguinte fórmula: o potencial matricial é igual L é a leitura observada no tensímetro digital ou analógico, menos a tensão gravitacional, ou o potencial gravitacional. Para considerar o potencial matricial em quilopascal, deve-se levar em conta a leitura observada num tensímetro em quilopascal, menos H, que é a altura da coluna de água dentro do tensiômetro, vezes o fator 0,098 para transformar a medida da altura de água em centímetro para quilopascal. Fazendo a subtração da leitura em quilopascal menos a altura de água já transformada para a unidade de quilopascal, nós encontraremos o potencial matricial do solo na unidade de quilopascal. Devemos ter alguns cuidados ao instalar os tensiômetros. Primeiramente, eles devem ser saturados em uma água pura, podendo ser destilada deionizada ou uma água sem sais. Para serem instalados, devemos utilizar equipamentos adequados. Há exemplo de trato de rosca que possui um diâmetro compatível com o diâmetro do tensiômetro. De forma que, na inserção do tensiômetro ao solo, não deve ficar espaços entre a parede do orifício realizado e o tensiômetro, porque a entrada de ar entre o tensiômetro e o solo pode provocar erros nas medidas. Outra coisa que devemos chamar a atenção é não deixar depressões próximas ao tensiômetro, de forma que a água facilmente infiltre pela parede do tensiômetro, provocando uma medida errônea. Outro aspecto que devemos considerar é a profundidade e a distância da planta. Para isso, precisamos nos atentar para a fase em que se encontra a planta, se é uma fase jovem ou adulta, e qual é a profundidade efetiva do sistema radicular. O que se preconiza é a utilização de no mínimo 2 tensiômetros em cada ponto analisado.
sendo que a profundidade do primeiro tensiômetro fique na metade do sistema radicular e o segundo tensiômetro fique já no final do sistema radicular, para este medir se está havendo a percolação de água ou a irrigação em excesso. Vamos realizar a interpretação de leituras com tensiômetro. Quando o solo está na saturação, as leituras são zero ou tendem a zero. Quando a leitura em quilopascal está próximo entre 6 a 10 kPa, dizemos que esse solo está na capacidade de campo. É o ponto para a interrupção das irrigações para evitar a percolação da água e lixiviação de nutrientes. Quando o solo apresenta de 20 a 40 kPa, é o momento de aplicação de água para solos mais arenosos, para que a cultura apresente uma boa produtividade. Já para solos de textura média, a faixa de realização da irrigação fica em torno de 40 a 50 kPa. Para o início da irrigação em solos argilosos, devemos considerar uma tensão de 50 a 60 kPa. Quando observamos leituras entre 70 a 80 kPa, associamos que a cultura pode estar em estado de déficit hídrico, mas existe alguma umidade disponível ainda no solo, e o risco de perda de produção já começa a ocorrer. Esses valores são apenas valores para nos nortear na irrigação. Em alguns casos, existem pesquisas que determinam para cada uma delas qual é o valor do potencial matricial que deve ocorrer a irrigação a depender do tipo de solo que está sendo cultivado uma determinada cultura. Nesse aspecto, eu apresento dados aqui de Riches e de Maruelli, onde eles apresentam o potencial matricial para que a água seja aplicada para diferentes culturas. A exemplo do feijão, os autores trazem que a irrigação deve ocorrer entre menos 75 a menos 200 kPa. O que deve ser observado é qual fase está essa cultura, para que seja considerado o potencial ideal. Outro exemplo, nós trazemos para citros, que a irrigação deve ocorrer entre menos 20 a menos 100 kPa, o que deve ser considerado a idade do pomar e a fase em que a cultura se encontra. De posse de valores do potencial de água no solo ou potencial matricial, podemos fazer uma relação com a umidade no solo. Para isso, precisamos ter uma curva de retenção de água no solo. Com a curva de retenção em mãos, o engenheiro agrônomo poderá relacionar para cada valor de potencial matricial medido com tensiômetro com o valor de umidade do solo. Isso irá facilitar sobremaneira a realização do manejo de irrigação. Sobre os tensiômetros, podemos destacar as seguintes vantagens: relativo baixo custo de aquisição, leitura rápida e simples. Alguns permitem a automação de operações da irrigação. Em relação às desvantagens, requer excelente contato com o solo, não trabalhando bem com areia grossa ou argila expansiva, resposta lenta às mudanças no teor de água, alto requerimento de manutenção, pois pode ocorrer entupimento das cápsulas de cerâmica, trabalha somente na faixa de umidade mais elevada, ou seja, até menos 80 kPa ou menos 0,8 atmosferas, e faz medidas pontuais, ou seja, naquele ponto onde o tensiômetro está instalado, principalmente onde as cápsulas estão localizadas. Uma outra forma de medir o potencial e associar a umidade do solo é usando um dispositivo chamado Irrigas. O que é o Irrigas e para que serve? É um equipamento simples desenvolvido pela Embrapa que pode ser de grande ajuda ao agricultor no manejo diário da irrigação. Sua função básica é indicar se o solo está úmido ou se o solo está seco. O seu princípio de operação é o seguinte: a cápsula porosa do Irrigas, ao estar presente em um solo úmido, a água preenche os seus poros. Conectado a essa cápsula porosa, o Irrigas tem uma tubulação transparente. Essa tubulação transparente, ao ser colocada em uma cuba com água, a água não entra internamente nessa tubulação. Por quê? Porque internamente na tubulação existe ar e o ar, ao tentar ser empurrado pela coluna de água, não sai para a parte externa da cápsula, devido a cápsula estar repleta de água. Ao passo que em um solo seco, a água que estava internamente da cápsula sai em direção ao solo. Desta forma, a tubulação conectada à cápsula, ao ser inserida em uma cuba de água, a água entra internamente nesta tubulação porque o ar foi empurrado e, como os poros da cápsula estavam vazios, o ar sai também externamente. Então, o que depende do sucesso desse sensor são justamente o tamanho dos poros da cápsula. Desta forma, é necessário ajustar tamanho de poros equivalente a potenciais matriciais conhecidos. Como escolher qual Irrigas utilizar? A escolha do Irrigas depende muito do manejo de irrigação que se preconiza
a realizar ou o tipo de cultura que está sendo cultivado. A exemplo, existem irrigas que indicam o momento de irrigar aos 15 kPa, outros aos 25 kPa e outros aos 40 kPa. A profundidade de instalação do irrigas depende da profundidade do sistema radicular da planta. O que se recomenda é que sejam instalados 2 irrigas, um abaixo do sistema radicular, ou seja, mais profundo, para indicar se a irrigação está ocorrendo em maior quantidade ao preconizado, e o irrigas próximo à porção média do sistema radicular, sendo esse o que será levado em conta para a realização do manejo da irrigação. Alguns passos para a sua instalação devem ser observados. Inicialmente, a cápsula do irriga deve ser saturada de um dia para o outro e em seguida levada ao campo, sendo necessário a abertura de orifícios no solo compatível com o tamanho do irrigas. O posicionamento do irrigas ele deve ficar na horizontal, sendo que no mesmo local se coloca um irrigo na profundidade maior e o outro irriga na profundidade da porção média do sistema radicular. Os conectores ou tubulações ligadas às cápsulas devem estar posicionadas e fixadas no campo para serem identificadas facilmente. Vamos falar sobre o potencial de água na planta e como medir. O potencial de água na planta é igual ao somatório do potencial osmótico mais o potencial pressão. Esse potencial total ele pode ser medido com equipamentos específicos, a exemplo da câmara de pressão tipo Cholanda. Nesse equipamento, uma parte da planta, a exemplo de folhas, são inseridas dentro da câmara de pressão. Uma força interna promovida por gases exerce uma pressão até as saídas de seiva na parte externa superior da câmara e anota-se o valor de qual pressão foi. O valor da pressão suficiente para a saída da seiva é equiparado ao valor do potencial total de água na planta. Para que serve esta medida? Nós medimos o potencial de água em folhas de laranja-pera durante um ano e observamos que esse potencial variou de acordo a diferentes épocas do ano. Observamos que em épocas do ano onde ocorreram chuvas, o potencial hídrico foi maior, próximo aí de menos 0,5 megapascal, a exemplo do mês de agosto, mês de dezembro, o mês de abril, e em épocas do ano mais seca, onde a umidade do solo estava muito baixa, o valor do potencial hídrico da folha ficaram muito negativos. Para cada cultura existe um limite a ser considerado. Neste caso, exemplo de citros, a literatura referencia-se o valor de menos 1,5 megapascal como limite, ou seja, valores mais negativos do que esse, a planta se encontrava em déficit hídrico. Nesse caso especificamente, esse pomar era cultivado em regime de sequeiro. Mas em exemplos de pomares irrigados, os valores de potencial hídrico da planta servem para observar ou para não deixar as plantas a chegarem em potenciais negativos, onde ocorre o déficit hídrico e há possivelmente uma redução da produtividade. Além do potencial total de água na planta, podemos também medir os componentes do potencial total, que são os potenciais osmótico e o potencial pressão. Em relação ao potencial pressão ou potencial turgor, nós temos disponível o aparelho Wiltmeter desenvolvido pela Embrapa. Participamos de alguns estudos onde medimos o potencial pressão em folhas de bananeira cultivadas em casas de vegetação, com o objetivo de identificar variedades tolerantes ao déficit hídrico. Para cada variedade analisada, um grupo de plantas permaneceu irrigada constantemente e o outro grupo de plantas foi suspensa a irrigação. Observamos que, com o passar dos dias do déficit hídrico, o potencial turgor para o grupo de plantas suspensa a irrigação foi reduzindo constantemente. Essa redução permite diferenciar as variedades quanto à sua tolerância ao déficit hídrico. Observamos ao exemplo da pratanã que, a partir da quarta avaliação, a redução do potencial pressão na folha foi bem mais drástica comparada com as outras variedades. Isso serve para a tomada de decisão em relação à escolha de variedades para programas de melhoramento genético e utilização no campo com foco na tolerância à seca. Em relação ao potencial de água na atmosfera, nós sabemos que ele é muito negativo, e é isso que determina a ocorrência da transpiração de plantas. Para a prática da realização do manejo da irrigação, os valores de potencial de água na atmosfera não são considerados. Deve-se destacar que em uma determinada massa de ar, o vapor de água na atmosfera varia de 0 a 4% do volume de ar. Isso quer dizer que em uma dada massa de ar, o máximo de vapor d'água que ela pode reter é em média 4% do seu volume. Para a realização do manejo da irrigação, alguns parâmetros do clima são importantes para determinar a evapotranspiração das culturas, a exemplo da radiação, temperatura, velocidade do vento e umidade relativa do ar. Em uma outra videoaula,
nós iremos abordar como calcular a evapotranspiração das culturas. Por hoje, obrigado e até a próxima videoaula. Abraço a todos!